Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast Momento Tributário. O tema de hoje é desafios e benefícios no home office. Meus amigos, home office. Você que trabalha em casa, você que passou a trabalhar em casa, qual é o desafio que você está enfrentando aí, o que você já enfrentou? E lógico, que benefícios trabalhar em casa traz, né? Eu, por exemplo, tenho diversos benefícios que eu poderia relatar aqui, mas vou deixar isso para os nossos convidados. Alex Lima, que é pós-graduado em gerenciamento de projetos em redes de computadores, para a doutora Ana Carolina Nonaka, advogada e bacharelada em Direito pela PUC de Minas, ou para a Andressa, nossa contadora e vida de contador nesse momento, meu amigo. Tudo parando, mas o contador recebendo atualizações, tem que enviar declarações. Vamos agora ver um pouco mais do que está acontecendo na vida deles e se você se identifica com algum desses casos. Vem comigo, venha descobrir o que nós podemos fazer para melhorar ou piorar a nossa vida dentro do home office. Vem comigo, depois da vinheta. Eu queria perguntar a vocês aí, começando com a Ana Carolina, a pergunta vai ser a mesma para todo mundo. O que levou vocês a estarem trabalhando em casa? O home office foi uma opção emergencial nesse escritório que eu trabalho, né? No momento, a gente havia encaminhado para casa, né? A nossa supervisora havia encaminhado para casa para trabalhar de home office com o computador da empresa apenas os advogados mais antigos na carteira, que já tinham mais facilidade para lidar com os problemas e tocar a carteira do jeito que já estava sendo tocada, né? Os novatos, os mais recentes, de maneira geral, iriam dar um suporte, né, com os computadores pessoais à distância mesmo. Então, todo mundo foi mandado para casa e foi uma questão de, acho que nem 48 horas, para você ter ideia. Não havia home office mesmo no escritório que eu estava trabalhando, porque o escritório funcionava perfeitamente com a demanda toda física, né, presencial lá no escritório mesmo. Então, no primeiro momento foi com a galera mais antiga mesmo, né, o pessoal mais antigo. Só que 10 dias depois dessa tomada, né, mais ou menos uns 10, nem 10 dias chegou, eu tive que também ir ao escritório pegar meu computador pessoal do escritório, né? Só a minha máquina. E eu também estou trabalhando de casa desde quarta-feira da semana passada. A gente ficou 10 dias sem auxiliar os advogados. E agora passamos a trabalhar cada um, né, na sua carteira, cada um com suas funções, mesmo como era lá dentro. E está funcionando, está rodando, a carteira está indo bem, porque os prazos no TJ de Minas Gerais, do Centro-Oeste e Oeste, estão suspensos, né? São os que a gente trabalha. A carteira da gente é Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O home office, assim como foi o caso da Ana Carolina, foi algo emergencial também, né? Eu não tenho esse costume de estar trabalhando dessa forma, mas devido a essa questão da pandemia, né? Foi uma decisão tomada pelos nossos superiores lá, na empresa a qual eu trabalho, que é do ramo de distribuição de produtos farmacêuticos. Eles optaram por colocar todo mundo, né, dessa forma, trabalhando home office, para que a gente continuasse tocando o trabalho, né, que a gente não pode parar. E eles adaptaram, né, toda a nossa rotina para essa forma, para questão de máquinas, enfim, colocou a todos. Inicialmente também seria só as pessoas que teriam mais risco, mas depois eles optaram, né, por isso, devido a uma decisão do nosso governador aqui do estado do Rio de Janeiro. E aí, assim, é uma forma que, por não ter esse hábito, mas a gente encontra alguns desafios, né, mas tem tocado, tem continuado a rotina normal, né. Temos nossos supervisores sempre à disposição aí para poder continuar atendendo os nossos clientes internos e externos, que no meu caso lido na parte corporativa da empresa, onde eu atendo aos CDs, né, os centros de distribuições, e aos fornecedores diretamente.
E é um setor assim que não pode parar, não é? No seu caso aí, principalmente, não que o caso da parte de advocacia não seja isso, mas, por exemplo, no caso de atendimento aí da parte farmacêutica, a parte farmacêutica não parou, não é isso? Isso, não parou. Pelo contrário, a gente teve um aumento na demanda, né? Onde a gente está tendo muito aumento no faturamento, aumento no recebimento, e assim, a gente não teve intervalo, a gente continuou o trabalho, né? Pelo contrário, só teve um aumento mesmo, a gente está com mais demanda do que antes, porque é um ramo que é essencial, né? A gente precisa atender a população. Eu trabalho como coordenação de projetos, né, de tecnologia e infraestrutura para operadoras, bancos. A minha empresa trabalha em todos os segmentos, né, e eu sempre trabalhei de home office pelo menos umas Olha duas aí, uma novidade, diferente. Perfeito, mas já é diferente. Você já tem essa rotina em casa. Quantos dias da semana? A gente pode fazer lá, o pessoal que é mais sênior pode fazer de 2 ou 3 vezes, e a gente tem que ir também, às vezes, para o cliente fazer algumas reuniões, mas a média de 2 a 3 vezes por semana a gente pode fazer home office. Fica a critério do funcionário, dependendo das atividades que ele tem externa. Mas devido à área, né, ser uma área de telecomunicação, uma área que a gente conecta, fala com todo mundo de todo o Brasil, né, e até fora do Brasil, aí é mais cômodo da gente conseguir trabalhar dessa forma. E agora, né, Perfeito. Com o corona, todo mundo teve que ficar de home todos os dias, né, os 5 dias da semana. Melhorou, piorou, o que mudou? Todos os dias é ruim, porque tem coisas que é melhor você resolver direto com o cliente, é mais rápido, é mais prático, né? Quando você vai lá, senta e faz aquelas reuniões de uma decisão, aí tem coisa que por telefone demora muito, né? E como você comentou, assim, é o que também está tendo bastante demanda para gente, porque como todo mundo está trabalhando de casa, está todo mundo usando a internet não está muito boa, né? A qualidade caiu e aí o pessoal está começando a trabalhar mais e está gerando mais demandas para a gente. E está tendo mais trabalho, né? Porque para mim o que mais importa nesse momento, até para passar para os nossos ouvintes, é qual foi o desafio que vocês encontraram trabalhando em home office. O que vocês acham aí que... Primeira coisa que vocês encontraram de diferente, né? No caso do Alex, ali ele trabalhava 2 ou 3 dias na semana, mas ele já tinha uma rotina pré-estabelecida. O problema agora é o aumento do tempo. No caso da Carolina e da Andressa, o que aconteceu com vocês duas? No momento que teve que fazer o home office, trabalhar de casa, expulsar o pessoal de casa, como é que foi isso aí? Conta pra gente aí. No meu caso, eu posso falar que eu tenho o privilégio de morar sozinha, né? Não sou casada, não tenho filhos e a minha família é toda de longe. Você é o exemplo vivo disso. Então, eu já sei a rotina dos meus vizinhos, a questão de barulho, a questão de horário. Então, aqui é muito tranquilo, é um condomínio bem familiar. Então, assim, a minha dificuldade, como pode ser de muitas pessoas e também não pode ser das outras pessoas, igual eu te falei pelo WhatsApp. A minha dificuldade é a questão da disciplina. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma jovem adulta na faculdade que sempre teve aula de manhã. E sempre foi presencial. Eu nunca nunca precisei fazer nada à distância, né? A primeira vez que eu estou fazendo alguma coisa à distância agora é com minha pós. Então, para ter essa disciplina de você acordar para ficar dentro de casa, né? De 9 às 18, fazer seu horário de almoço no horário certo, ou então de 8 às 19, que é o horário que o nosso VPN, né, funciona. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade em ter essa disciplina dentro de casa, né? Porque para ir para o trabalho era tranquilo, de acordar cedo. No começo da pandemia, a gente reduziu o horário de serviço, né? Em vez de ser de 9 às 18, o escritório reduziu 2 horas, então ficou de 10 às 17. Então a gente também fazia um horário de almoço um pouquinho mais curto para dar conta da demanda, mas ter essa disciplina mesmo de 8 horas eu vou levantar, tomar café, tomar um banho, tudo bonitinho, você tá minha bundinha super tranquila aqui, vou trabalhar. E isso não acontece comigo. Eu sou, desculpa o termo, né? Mas eu não sou essa pessoa. Eu amo dormir, eu amo descansar e ficar em casa. Desculpa, galera. Acontece. Mas nós precisamos da verdade aqui, nada mais do que a verdade. A disciplina aí é algo que não tem para onde correr.
né? Nós somos pessoas que somos hoje voltadas para uma cultura casa-trabalho, né? E muitas das vezes, quando você está em casa, a tua cama te chama, o desenho animado, filme, Netflix, essa é a grande verdade. Por isso que eu não tenho TV em casa, já facilita. O local mais adequado, que eu encontrei é o meu quarto, né? Então você já imagina, você manter aquela disciplina toda, todo aquele foco, manter toda aquela rotina de acordar no mesmo horário, almoçar, tomar café, exatamente no mesmo horário de quando você está dentro do escritório, essa é a maior dificuldade, né? E assim, você já dentro do próprio quarto, você imagina, você fica, eu sento ali para trabalhar, eu vou dormir um pouquinho. Então, assim, é desafiador, né? A gente tem essa questão de você manter todo aquele foco, aquela disciplina que você tem no escritório, dentro de casa, é mais complicado, né? Porque a tendência, o costume de estar em casa, quando você chega em casa, você pensa que agora é hora de eu relaxar, né? E o fato de você estar ali... A cabeça já está condicionada para chegar em casa e descansar, né? Isso, aí você preparar todo o teu psicológico para que você... Não é para relaxar, é para continuar trabalhando. Aqui, agora, nesse momento, é o meu local de trabalho. Então, assim, é desafiador. E também, assim, você tá com a família. Aí vem o cachorro, vem a mãe, vem o irmão, vem falar. Então, assim, é difícil você manter, sabe? Mas é aquilo, é focar, né? Mas manter ali mesmo, tentar manter ao máximo a rotina. Mas sempre escapole um pouquinho, que é mais complicado, né? Geralmente acontece aquele negócio de a Andressa só está na internet. Acontece isso. Aí, às vezes, a mãe bate na porta do quarto, vem contar alguma coisa. E, não, mãe, eu tô numa videoconferência aqui, tô numa reunião. Então, assim, é bem desafiador. Foi esses os desafios que eu encontrei, né? Alex, 5 dias na semana, 6 dias na semana. O que mudou aí? Todo dia o dia inteiro em casa é desafiador, né? Porque você não consegue separar o tempo mais para você, né? Porque quando você está no trabalho, você tem um período de deslocamento, você tem o almoço com o time, com o cliente, você sai, né? E aí você está enclausurado, para mim direto é ruim, né? Ainda mais que para mim eu já tô, acho que no 20º dia, a gente tá indo para a 3ª semana já que a gente começou a ficar todo mundo logo no início, então foi bem complicado. Mas assim, esse desafio que elas comentaram de ter o foco é o desafio sempre o mesmo, né? No início, no meio, no fim, porque precisa da dedicação, porque se você pode fazer 2 anos de home office, mas se você não deixar não ter o foco, né, não colocar metas e objetivos diários, realmente você não consegue trabalhar bem. Para mim, o maior desafio, né, no caso, tem gente que mora sozinho, gente que mora com a mãe, o meu maior desafio realmente é em casa, é você sensibilizar, né, colocar para as pessoas que estão na sua casa que você não está ali e que pode responder ou que pode falar com você a qualquer momento. Esse é o maior desafio, porque eu já faço isso há mais de 4, 5 anos e até hoje a minha esposa e meu filho entendem. Esse é um desafio muito grande. Por que eu fiz essa pergunta a vocês? Porque essa semana saiu aí no jornal A Folha de São Paulo, agora acho que é só a Folha, que o advogado Luiz Gustavo Bichara, um dos maiores tributaristas aí do Brasil, fez um comunicado interno para os seus funcionários reclamando na postura que eles têm adotado durante o home office. Então, no comunicado, ele coloca lá, por exemplo, que teve advogado que atendeu ele ou algum superior com um pijama verde bandeira, com olho remelento, barba por fazer, e ele se revoltou com isso, não é? É algo que ele não esperava. Ele esperava que as pessoas aí acordassem, colocassem o uniforme, ou no caso dos advogados aí o terno e a gravata, e tivesse como se fosse para o trabalho normal. E isso para ele foi um absurdo. Acordar aí e ver o pessoal trabalhando como se tivesse, sei lá, acabado de acordar, né? Algo desse porte. Hoje, para mim, a parte do home office é algo cultural, que no Brasil a gente não tem. Essa é a grande verdade.
Hoje na empresa de vocês aí, quantos funcionários em média vocês têm aí? E Alex, no seu caso que é gestor de projetos, quantos funcionários tem aí abaixo de você para você gerenciar? Comigo tem acho que 10 pessoas. A empresa tem umas 1.000 pessoas, né? É que diretamente Quase comigo nada. tem 10 pessoas. Quase nada. 10 pessoas. Andressa, como é que é essa parte de CD aí? Como é que você funciona aí? É muita gente? Olha, os CDs são bastantes colaboradores, né? A gente lida com vários, assim, a maioria telefone e e-mail o tempo inteiro, a gente atende eles o tempo inteiro com questão de devoluções, né, de fornecedores, recebimentos, assim, atuo diretamente na parte de devolução, né, no monitoramento, nas emissões de notas que eles solicitam, assim, são diversas pessoas. Graças a Deus o telefone não toca tanto, mas é mais por e-mail, e a gente tem um SLA para atender eles, né, a cada demanda lá nós temos um SLA estipulado pela nossa gerência para poder atendê-los, e assim, são bastante pessoas, só no corporativo nós temos 600 colaboradores, então diversos setores que pode chegar a qualquer momento de solicitar algo, né, ou uma orientação, uma nota fiscal, eu preciso mandar algum equipamento para conserto, enfim, né, diversas áreas que estão trabalhando ali juntos, né, e que podem estar ali recorrendo a alguma ajuda a qualquer momento. Então, assim, são bastante pessoas mesmo próximas. No setor, no fiscal, né, onde é o meu setor, são 12 pessoas trabalhando diretamente, que a gente está ali sempre em reunião, sempre atuando junto, né, para atender todas as demandas da empresa. Carolina, sua carteira de clientes e a parte do escritório de advocacia, quantas pessoas mais ou menos aí estão te trazendo esse desafio novo aí? Se não me engano, a média de funcionários colaboradores, incluindo administrativo, advogados, os autônomos, que somos nós, CLT, que são os estagiários de direito ainda, uma média de 300 a 400 funcionários, porque tem pouco tempo que eu estou nesse escritório, né? O Abdala Landulfo vai fazer 30 anos esse ano, então ia ser um ano de seria um ano de comemoração, ou ainda eu não sei como é que vai ser a política daqui para frente. Então, assim, eu estou aos poucos conhecendo a história, me familiarizando com a equipe. A minha equipe é a equipe e nós temos a equipe separada em 3 setores, que é tarifas, cartões de crédito, bancário e outras, acho que acordos também, se não me engano. Então, eu estou na equipe de veículos, que são tarifas e juros juntos, e a gente trabalha com a análise de, se não me engano, de arrendamento mercantil, cédula de crédito bancária. Então, assim, o nosso cliente é em Minas Gerais, Centro-Oeste. E todas as demandas deles, né? Todas as demandas. Aí separou em segmentos, né, em setores, quer dizer, para poder facilitar o feedback para o cliente. Mas é uma média de funcionários mesmo, assim, funcionários da empresa do Abdala, deve ser de 300 a 400, assim. Se for maior, depois a gente ratifica isso aí. E aí é o que eu engato na próxima pergunta, que é que eu ia falar a todos vocês, que é o principal meio de comunicação, né? Porque, assim, hoje a comunicação, o feedback, ele, para mim, é essencial você estando tanto dentro da empresa quanto fora, né? Nenhum negócio é fechado nem dá andamento sem um feedback positivo, né? Sem um feedback onde você possa estar passando para o cliente, tanto interno quanto externo, que decisão tomar, né? Independentemente da sua função. Hoje, qual é o meio que vocês são? Primeiro, que vocês se reportam, né? Que tipo de meio que vocês se reportam? E o segundo, qual é o meio de controle, que eu acho que aí é o mais importante, né? Qual é a ferramenta de controle que vocês estão hoje passando para que vocês possam estar até mesmo divulgando o nível de trabalho. Por que eu estou perguntando isso? Porque a maior dificuldade que a gente já testou até agora aqui é a disciplina. Saber qual é o meio de comunicação e qual é o meio de controle de vocês seria interessante. O que vocês podem me falar sobre isso? Lá na empresa nós temos um programa que é o Teams, né, que é da Microsoft, que a gente faz uma videoconferência todos os dias assim que inicia o expediente, listando todas as nossas demandas do dia, junto com a nossa coordenadora da área, e
Ali mesmo nesse programa, ele tem o que eles chamam de planner, né? Planner de atividade lá, onde ela coloca todas as nossas demandas, principalmente as mais urgentes, e ali ela coloca o prazo para finalização, e nós temos que dar essa baixa, fazer os comentários, colocar tudo certinho lá, conforme foi feito a finalização, e é a forma que a gente se comunica também. Porque tem como a gente mandar mensagem a todo momento, precisar, telefone, ligação, e é assim que a gente está se comunicando por lá, entendeu? Para poder tem continuar... Tem um grupo do WhatsApp da empresa, essas coisas, ou não? Temos, mas ele não é tão usado para as nossas atividades, não. É mais para, às vezes, um comunicado que precisa, alguma coisa que precisa comunicar para todo o grupo, né? E aí eles mandam por lá. Mas para essa parte das nossas demandas, a gente usa esse programa mesmo, para poder estar colocando tudo em ordem. E se for o caso, tiver alguma dúvida, um problema que surja durante o dia, a gente pode chamar eles por lá para poder ajudar, né? Solicitar uma ajuda. Enfim, a gente está tocando as demandas assim. Não conseguiu concluir, o que acontece? A chefe entra no final do dia e pergunta se você dormiu? Como é que é isso? Então, ela pergunta pra gente qual o status. Na verdade, no programa tem como você informar se está em andamento, tem como você colocar comentários, né? E ali ela pede para você fazer todo esse reporte para ela. Se está já em andamento, você colocar o status de andamento. E se tiver alguma observação, algum comentário que você queira fazer, você coloca lá que tem todos esses campos, né? E ao concluir a tarefa também tem como você colocar lá de concluído. Aí caso não seja feito, no prazo, ela, quando está mais ou menos no meio do expediente, quase finalizando, ela entra em contato, ou por telefone ou por mensagem no próprio programa para perguntar o que aconteceu. Porque pode acontecer do colaborador ter executado, mas não ter dado a baixa na tarefa. Entendeu? Entendi. Aí ela faz esse contato para ver o que aconteceu. Entendi. Perfeito. Alex, como é que funciona aí no seu caso, você cobrando um colaborador aí? Então, a gente usa até a ferramenta que comentou aí, que é o da Microsoft, né, que é o Teams também. E é uma ferramenta boa, né, até para quem está começando, ou as empresas aí que estão começando a aderir à questão do home office, orienta a dar uma pesquisada, né, que ela tem o Planner, tem todas as ferramentas que você consegue controlar, se comunicar, fazer conferência, é uma ferramenta completa aí para a gestão de pessoas, e a gente usa ela lá também, tá? Então assim, a gente tem demanda de atividade, a gente cadastra, chama as pessoas, fala, preciso que isso seja concluído, e aí terminando a atividade, a pessoa já responde no chat, você coloca grupo de pessoas em grupos de chat diferentes, então você não precisaria criar grupos no WhatsApp, né? Você cria um grupo automático, eu quero falar com a Andressa e com o Diego só, eu vou criar um grupo só com nós três, né? Eu tenho que fazer outra conversa e vou te incluir também, eu vou colocar outra pessoa. Então, a gente usa esse tipo de ferramenta para se comunicar e controlar as atividades. Ela é bem funcional, né? E tem funcionado na prática ou só na teoria que isso funciona? Não, funciona na prática porque você consegue ver em tempo real, você chama, né? E se a pessoa não responder, porque com certeza ela não está na mesa. Corre esse risco. Assim, é uma coisa automática, né? E você, Carolina, como é que funciona lá para a parte de advocacia, já que você não está tendo como ir em determinados órgãos, né, para poder dar prosseguimento em processos? Como é que está funcionando essa parte lá com vocês? O TJ está funcionando ainda, as publicações, porque a portaria determinou que os servidores públicos trabalhassem em teletrabalho, perdão. Já acontecia isso, uma parte dos servidores públicos já atuava de casa, já fazia teletrabalho, então os demais com certeza foram postos também para poder trabalhar. Só que, no que se refere à questão de ida ao fórum, de retirada de documentos, de processos físicos que ainda estão tramitando, e a minha carteira é principalmente processos físicos de 2010 até mais ou menos 2015, que foi quando teve a implementação do PJE, que é o sistema eletrônico aqui em Minas Gerais, né, para acesso
a distribuição de processo, etc. Mas que é proibido o acesso aos tribunais, seja primeira instância, segunda instância, Justiça Federal. Os órgãos, né, do Poder Judiciário estão fechados, sem acesso, ninguém pode entrar lá. E aí, no primeiro momento, só os funcionários que estavam, né, trabalhando fisicamente, os colaboradores, estagiários, o menor aprendiz, né, os menores aprendizes, eles teriam acesso ao TJ. Só que, igual eu te falei, aqui foi questão de 48 horas, né? Do dia 16 a gente estava suspeitando que a gente poderia ficar de quarentena, nesse isolamento social, esse distanciamento social, só que aí do dia 16 para o dia 17 foi assim, papum! No mesmo dia saiu, dia 16 começou a sair portaria à tarde, dia 17 a gente foi trabalhar normal, e dia 18 o pessoal falou, olha, não dá mais, não está podendo entrar, os processos vão ser suspensos mesmo. Aí a questão era os processos físicos, ou os eletrônicos, ou os dois. Aí primeiro foram só os físicos, aí depois proibiram de entrar lá nos TJs. Aí depois falou, não, aí todo acesso está negado, e vocês só vão ter acesso ao processo eletrônico, porque você vê do computador, isso aí não é proibido, mas ninguém entra e ninguém sai do TJ, entendeu? Tipo isso, ficou bem The Walking Dead mesmo, bem referência, bem apocalíptico. E aí como é que está sendo cobrado isso hoje? Nesse The Walking Dead aí. Esse The Walking Dead, a gente não tem uma ferramenta de controle igual o Teams da Microsoft, que eu já trabalhei em outro escritório, inclusive, e era muito bom. Só que a gente tem um sistema que chama CPPro, que é um sistema que a gente recebe as publicações, que a gente sempre sabe os prazos para cumprir, a gente trabalha com isso, com prazo, atendimento ao cliente e lançar a publicação que teve do Poder Judiciário para nossos processos, né? Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento. E daí, as publicações estão chegando, sim. Teve publicação essa semana, tranquilo, só que o volume é muito menor. A gente tinha uma média de 40, 50 publicações diárias para lançar, né, durante a semana, por dia, mas para lançar durante a semana os prazos, né? Um recurso. Recurso normalmente são 15 dias para a gente recorrer, a depender do recurso. Então, a gente não precisava tratar hoje. Então, a gente fazia a leitura da publicação, lançava o compromisso daqui a uns 5 dias, que precisava de cópia, alguma coisa assim, né? Resumidamente. Mas a gente não tem essa ferramenta de controle. É o CPPro. Esse CPPro, a nossa chefe tem como entrar em todos, né? Nossa supervisora ela tem como entrar no CPPro e puxar um filtro para saber quais advogados estão fazendo ou não, porque os meus processos estão no meu nome. Eu tenho uma média de 100 processos, até 150 processos só no meu nome. Outro advogado tem 100 também, 150. Então, a gente faz o controle pela questão de prazos e compromissos cumpridos, né? Eles fazem esse controle, só que não tem como ser um controle diário e com tanto afinco, né? Porque a carteira da gente tem uma média de 27 colaboradores, 27 advogados trabalhando. Só na questão jurídica, né? Fora o administrativo, que é o CLT. E alguns advogados também trabalham no administrativo. Então, assim, a minha chefe com certeza tem esse controle, com certeza. Só que ferramentas como o Microsoft Teams ainda vai ser implementado. A gente teve uma reunião pelo Zoom, que é um aplicativo que eu não sabia que existia até o Covid aparecer. Então, então o Covid falou, galera, todo mundo vai trabalhar em casa. Aí, então, ela conversou nessa reunião pelo Zoom, pediu para a gente baixar, conseguimos conversar, cada um, né, teve seu momento para falar, demorou muito uma reunião, demorou quase 3 horas, só que ela falou, olha, agora a gente vai tentar implementar o Teams, que é um aplicativo, uma ferramenta do Microsoft, que aí o escritório vai ter controle do que é conversado na reunião, e também porque o cliente, a gente tem uma cláusula, né, no contrato, a gente tem a cláusula de confidencialidade, de sigilo. Por isso que eu tive que trazer o meu computador do escritório para cá. E isso aí acaba vindo uma outra pergunta que eu acho que acaba sendo mais importante dentro desse pequeno cenário aí. Me respondam vocês, tá? Sem medo de ser feliz, sem pensar muito. Teve crescimento na produtividade? Isso aí é mito ou é verdade? Ou seja, hoje, se vocês pensarem no trabalho de vocês em casa, a produtividade aumentou? A minha ainda não, porque eu peguei o computador essa semana. Andressa? Olha, eu para mim, sim. Né? Eu achei que eu consegui produzir muito mais no home office do que
estando lá, porque apesar de ter toda essa disciplina, né, para se manter, porque você não tem toda hora alguém perguntando alguma coisa, você não tem toda hora alguém te chamando, entendeu? Às vezes alguém toda hora demandando alguma coisa, pede isso, pede aquilo, e assim, dentro de casa você não tem, ou a pessoa vai te ligar, ou ela vai aguardar você responder lá a mensagem, entendeu? Então, assim, ao meu ver, eu tive um aumento, sim, de produtividade. Coisas que, às vezes, eu precisava, só conseguia fazer no outro dia, né? Hoje eu consigo fazer no mesmo dia que eu recebo aquela demanda ali por e-mail. E você, Alex, como é que foi? Você aumentou ou não a produtividade alguns dias a mais em casa? Não, aumentou sim. Para mim, sempre que eu trabalho em casa, aumenta mais só pelo fato de eu trabalhar quase 1h30, né, da minha empresa. Então, perco quase 3 horas por dia só de transporte, indo e voltando, seja de carro, de metrô. E chegar a acordar, né? Se dormir mais um pouco, ter uma qualidade de sono melhor, se chegar, estar no seu canto, para mim é muito valoroso, né? E eu, como eu disse no começo, você conseguir criar um foco, né, de você se isolar e trabalhar, que é uma coisa que no trabalho, como até comentou, você às vezes tem um colega que conversa, você tem alguém que está te demandando coisas, você já está trabalhando, você tem outras distrações, né? Em casa, se você tiver o teu canto, você senta e trabalha, né? E realmente, para mim, eu trabalho mais, eu evoluo mais quando eu estou no meu escritório, em casa. Que hoje, tanto as pequenas, as médias e as grandes, que conseguirem se organizar de maneira efetiva e conseguirem podar esses colaboradores, nós teremos um mundo completamente diferente, né? Eu acho que nós vamos voltar da Covid-19 com culturas diferentes em relação às empresas. É o que eu penso. Eu acredito até que determinadas despesas que a empresa estava tendo, né, as empresas estavam tendo com os funcionários, elas vão deixar de ter. Né? Provavelmente ela vai entender que o funcionário A ou B rende muito mais na sua casa, e ele vai ter ali uma diminuição nos valores, nos gastos, no custo, e podendo reverter isso para o próprio funcionário, né? Já que ele produz mais e não precisa estar presente aqui na empresa tantos dias, acredito eu que seria interessante fazer um aumento aí nos ganhos do colaborador, sem dúvida nenhuma. E para essa segunda, minha primeira pergunta vai para o Alex. A mudança na rotina aí trouxe benefícios? Você estava comentando agora aí que só o fato de não precisar gastar aí 3 horas de condução já melhora, mas trouxe benefícios reais, e quais foram? Essa mudança de ficar o dia inteiro, né, todos os dias, da semana trabalhando, teve benefício de ganhar quantidade de volume de atividade, a nível de trabalho, né? Falando de trabalho, ganhar, não sei se foi essa realmente a sua pergunta, mas no meu entendimento é ganhar mais, eu estou evoluindo mais, estou trabalhando mais, com certeza. Tecnicamente, você está usando o seu tempo de deslocamento para trabalhar, é isso? Sim, não é nem só, eu trabalho mais, mas também é pelo fato de você estar mais descansado, né? Você não tem aquele estresse de acordar de manhã, ou de carro, ou de metrô, de qualquer coisa, é um estresse, né? Você tem mais tempo para você. Se não fosse o Covid, né, você consegue ir para uma academia, você consegue aproveitar mais o tempo e com certeza você trabalha melhor, né? Porque uma mente sã, né, com certeza trabalha mais, evolui mais. Não, com certeza. Vocês pensam da mesma maneira, meninas? Sim, o deslocamento também é um dos problemas que eu tenho, né? Questão a ir para o trabalho, porque eu gasto por dia 2 horas para ir, 2 para voltar, ou seja, totalizando 4 horas aí, que eu perco mais o tempo que a gente levanta, vai se arrumar, né? E sabe como é mulher, né? Até se arrumar, eu pelo menos demoro bastante. Então eu ganhei um benefício nessa parte, que é exatamente como o Alex falou, você não tem o estresse do trânsito, o estresse do transporte público, né? Você fica mais realmente descansado, você consegue evoluir mais. Realmente tem essa questão desse benefício mesmo. Também, ao meu entendimento, foi essa questão. Eu vou também concordar com os colegas aqui do podcast, porque o meu caso é principalmente a questão do barulho, né? Eu tenho uma dificuldade um pouco maior, tem dias e dias, né? A gente sabe.
concentrar essa questão de conseguir raciocinar, ainda mais que eu sei que todos trabalham aqui com um trabalho intelectual, não braçal, de fato, assim, né? Mas você analisar o processo, você tentar montar estratégia de defesa, que é o meu caso, que eu sempre estou do lado do réu, né? Eu acho que é de grande valia, né? Isso é um grande benefício, porque eu tenho uma tranquilidade para trabalhar, igual o Alex, se não me engano, comentou, e a Andressa também. De não ter essa demanda, de estar toda hora alguém, né, um colega conversando, umas coisas aleatórias, ou até mesmo conversando de trabalho, mas também te atrapalha. Então, para mim, foi principalmente esse ganho. Para ir para o trabalho, o deslocamento meu era bem mais tranquilo, porque eu tinha carona, né? Então, eu trabalho relativamente perto da onde eu moro. De ônibus, deve dar mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Só que para voltar, né, acho que todo mundo deve sair 18 às 19 do escritório, é o horário de pico na capital, né, nas grandes cidades, grandes centros urbanos. Então eu levava 2 horas para chegar em casa, já estava estressado do dia de trabalho, então é também um ganho, porque eu já estou em casa, já estou tranquila, né, só desligar o computador, às 19 o computador realmente desliga, a gente não pode mexer depois das 19, é um programa que o escritório tem. Você desliga, você vai assistir uma TV, você vai tomar um banho, vai lanchar, vai fazer carinho nos seus pets, vai conversar com a família. É esse ganho também técnico. E aumenta a produtividade, sim, porque, igual eu te falei, o meu tá voltando, né? Porque eu fiquei 10 dias parada sem acesso a... Então, eu tô voltando ao ritmo de trabalho, só que eu não tô com uma demanda muito grande. Porém, sim, aumenta a produtividade porque eu tenho uma tranquilidade para trabalhar em casa. Eu sento ali no computador, eu não preciso sair para nada, né? A ser para esticar, fazer um alongamento, beber uma água. Mas sim, tem um aumento da produtividade intelectual, as peças são bem mais feitas, você não tem uma cobrança da sua chefe o tempo todo na sua cabeça, né? Porque é bem mais tranquilo onde eu trabalho, graças a Deus. Então, sim, esses são os benefícios que eu vi, né? Tecnicamente e falando em relação de emprego mesmo. Então, o problema de vocês real hoje é o cala-boca Magda, né? Agora acabei de descobrir que o problema de vocês é o cala-boca Magda. É o cara que fica com a caneta na mão, batendo toda hora. É o colega que chama para tomar café de 5 em 5 minutos, né? É o cara que pergunta se tá tudo bem. Ai. Do nada, você tá focada lá fazendo as coisas, e chega a pessoa... Oi, Ana, então, você recebeu aquele e-mail? Aí você tá, tipo, no meio de uma... Ai, meu Deus, é complicado. É aquela pessoa que já chega em anexo, né? Ela te manda um e-mail. Olha, eu mandei um e-mail para você. Então, chegou agora, eu acabei de receber. Exatamente, André. Como acontece isso, gente? O problema mesmo é o cala-boca Magda. Esse é o maior problema. É a pessoa sem noção do escritório, sim. Né? Alex, você como coordenador, o que você faz? Você demite? Você dá uma justa causa, uma advertência? Que horror, Diego, que horror. Cruel. Geralmente quem é demandado não fala, né? Se você for, vamos supor, tem uma demanda para ser pro recurso, aí ele não vai chegar do teu lado e ficar conversando de bobeira, ele vai ficar bem longe de você. Eles correm, né? Mas sempre tem alguém que ou é teu par, ou tá fazendo outra atividade, que nos comentários vem puxar um assunto, ou vem falar outra coisa, ou às vezes vem alguém te cobrar uma coisa que, como ela comentou lá em anexo, né? Que eu tava rindo aqui, porque às vezes a pessoa vem, chega e fala, cara, quando eu tiver tempo eu trato eu tô tratando outra coisa, mas assim, tu tem que ser, às vezes, ser rude o tempo todo, isso é ruim, né? Em casa você não precisa, é só você ignorar lá a mensagem. Ignora o e-mail a gente trata na hora que puder. Ignora o e-mail, galera. Vamos fazer o que a gente tá fazendo agora. Tipo isso, calma, ninguém vai morrer. É a famosa ordem de prioridades, né? A pessoa que chega, ela tem a prioridade dela e não importa a sua ordem de prioridades, né? Isso é bem complicado no ambiente de trabalho mesmo. Não, isso aí sem dúvida. O que me leva a pensar o seguinte... O que é o melhor dos mundos para vocês aí? 50-50? 2 dias em casa ou 2 dias na empresa, 3 dias em casa, não sei como é que vocês trabalham isso, é de segunda a sábado, segunda a sexta. Mas 50-50 em casa, 100% em casa, 100% na empresa, como é que vocês veem isso?
Para mim, Diego, Alex falando, eu prefiro 50%, já que assim, as meninas estão vivendo o cenário agora, mas tudo que é demais, né, faz mal. Então, você palavras sábias. Você ficar em casa direto também é um pouco ruim, você se isola um pouco da tua empresa, das pessoas, e é bom você estar indo lá de vez em quando até para você falar que tá vivo, né, senão o pessoal RH tem que ser lembrado, né? Quem é vivo tem que ser lembrado. Né? E aí, para mim, eu prefiro 50%, metade. Eu, particularmente, eu gosto de fazer segunda e sexta. Para mim, vamos dizer, é dia de home office. Os melhores dias. É o dia de pico, né? É o dia de pico, né? É o pré e o pós fim de semana, né? Isso aí é a melhor coisa, pensou? E você vai trabalhar terça tranquila e quinta você vai feliz porque sexta você não vai. Então... Isso. Esse é o melhor dos mundos. Concorda, Carolina? Olha, eu não sei se tem algum tipo de método filosófico de que todo mundo tem que sentar bonitinho virado para frente do quadro e trabalhar desse jeito. Igual a gente estudava, né? Meus colégios são assim até hoje. Acho que é Kelsey, nem sei, gente, mas enfim. Eu fui criada assim, entendeu? De sempre estar no local, sempre estar fisicamente lá, de ter essa disciplina mais quando tá lá. Sabe, meu primeiro emprego foi um emprego muito rígido, muito... Você não pode conversar, que você não pode mexer no telefone, né? E a gente é adulto, a gente tem noção, pelo menos eu acho que os adultos devem ter noção das coisas, né? De limite. O pior é que não tem. Confesso que alguns dias eu realmente estou com muita coisa para resolver no telefone, né? Mas é compreensível, né? É compreensível. Mas todo dia, né, primo? Eu acho que fica bem complicado. Sim. Mas eu prefiro trabalhar na empresa assim, mais do jeito que o Alex falou. Poxa, super concordo. Segunda-feira de home office, sexta-feira também. Eu me adaptaria super facilmente a isso. Eu acho bem tranquilo. E eu gostei muito da ideia. Eu vou até dar sugestão. Sugestão, sim. Eu adorei isso aí. Agora eu até tô mudando minha opinião, gente. Gostei pra caramba, Alex. Muito obrigada. Eu acho que é o melhor dos mundos mesmo tentar, né? Tentar fazer 50-50. Pode falar, Andressa. Não, assim seria ótimo. Esses dias são perfeitos para home office. O restante tudo bem, a gente vai na empresa, não tem problema nenhum. Hoje, se por acaso, assim, num futuro hipotético, tivesse que fazer os 50%, no caso do Alex eu nem vou perguntar, porque tecnicamente ele já faz aí o 50-50 há muito tempo, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Agora, para vocês duas, se tivessem que fazer isso, vocês conseguiriam trabalhar normalmente e a função que vocês exercem lá, conseguiria andar com 3 vezes na semana, por exemplo? Ou vocês acham que seria muito utopia pensar assim? Não, renderia tranquilo. Não é utopia, não. Dá para fazer. Dá para continuar, assim, tocando o trabalho dessa forma. Qual seria a receita de bolo de vocês hoje? O que vocês estão fazendo, vocês, tá? Individualmente, para que funcione? Ou seja, se a gente fosse pegar aqui uma dica super valorosa para quem está começando essa história de trabalhar em casa. O que vocês fazem? É aquela história do levanta, toma um banho, troca de roupa para poder trabalhar? Ou não troca de roupa, vai do jeito que vai mesmo? Uma musiquinha de fundo? Qual é a receita de bolo de vocês hoje? Diego, eu acho que é da Andressa também, né? É a minha primeira vez, de fato, em casa. Para eu ter essa disciplina, né, que tá me demandando, que está sendo demandado de todos nós, na verdade, eu estou fazendo exatamente do jeito que eu tenho visto na internet, sabe? Alguns Instagrams de confiança, alguns sites também de confiança, fontes confiáveis, que levante de manhã, tome seu café, faça o seu horário como se você estivesse realmente, de fato, saindo para trabalhar. Eu realmente fiz isso, eu realmente levanto de manhã, troco de roupa, eu só não coloco um sapato, né? Eu fico de havaiana mesmo, acho que isso não interfere nada, não. Arrumo o cabelo, escovo os meus dentes, sabe? A maquiagem até que não rola, não, né? Mas tem dia que você tá com a autoestima um pouquinho melhor e você até passa um pozinho no rosto, sabe? É sério. E funcionou pra mim. É verdade. É sério. Eu acho que a Andressa talvez também esteja fazendo assim, acredito. Mas funcionou pra mim. Ô, Alex, você tem passado pó no rosto de vez em quando, Alex? Como é que tá isso?
Não cheguei nesse nível ainda. Mas o hidratante labial passou. O hidratante labial. Tem raspada careca com frequência? Como é que tá funcionando isso aí? Me dá a sua dica de bolo aí, que a Carolina falou que ela tá colando na internet. Ela tá colando. E tá ajudando. Não, mas é bom, ela tá levantando a autoestima pra poder trabalhar, né? Porque trabalhar de mau humor não dá também, não, né? Não mesmo, não. E aqui em BH, se vocês não sabem, aqui em Belo Horizonte, a gente entrou no outono e literalmente entramos no outono. Então, é muito frio, a temperatura cai. Então, você imagina, tá gostosinho, chovendo dentro de casa. E você ainda tem que levantar para trabalhar. Quantos graus? Sim. Olha, a gente pegou na primeira semana do outono 14 à noite. 14 graus aqui para o Rio de Janeiro, você sabe que é gelo, né? A gente gelo. olha pela janela e a Frozen tá dançando. Exatamente. Tá dançando lá de fora com 14 graus. Chamando pra brincar de guerra de neve, é isso mesmo. Então, assim, precisa ter essa forma de desvincular o cérebro de todo dentro de casa, igual a Andressa falou. Poxa, ela trabalha no quarto dela, aí você imagina, olha pra cama, a cama olha pra ela olha pro Netflix, aí fica, sabe? Então, eu trabalho na sala, né? Eu coloquei na sala. Mas mesmo assim, né? Qualquer momento que o meu corpo começar a sentir preguiça, a cama tá ali do ladinho. Vai lá, Alex. O que você pode ensinar pra gente aí nesse seu período? Para mim, no meu caso, né, porque eu me distraio com qualquer coisa, é estar num lugar bem isolado, né? A Andressa comentou, se ela tá no quarto dela, é o quarto onde que, pelo menos é um lugar que na hora que ela começa a trabalhar, ninguém vai ficar passando, é escolher esse lugar. Quem não tem escritório, quem tem, se isola, porque aí você não vê ninguém passando, nem cachorro, você não vê nada, aí você foca nas suas atividades, né? Você conseguindo se isolar, para mim, é a minha receita de bolo para conseguir, né, trabalhar bem, né? E aí eu sento, faço no decorrer do dia, eu vejo as minhas atividades do dia anterior, o que eu executei, e faço o planejamento das atividades do dia e vou marcando lá se eu fiz, se eu não fiz, para não poder também não perder o foco. Eu prefiro ficar em lugares isolados, né? E eu anoto sempre as atividades que eu vou fazer. Então eu vejo no dia inicial, eu inicio o dia, eu olho lá o que eu deixei de fazer e coloco como prioritário e já marco o que eu tenho que fazer no decorrer do dia e tento chegar naquele objetivo, porque nessa época também muita gente liga para você, manda mensagem e você pode perder a meta das suas atividades diárias, né? Quem não tem um sistema, né, de um programa de atividade diária lá que a pessoa tem que fazer, que é no meu caso. Aí o que eu faço bastante é isso, né? Separar, me isolar num lugar e fazer um resumo do que eu tenho que fazer no dia lá para poder trabalhar e parar na hora certa, como nós comentaram. Você vai almoçar, horário de almoço, almoça, horário do café, sai para tomar um café, tem que seguir a rotina para você também não se perder. Tivemos orientação do nosso RH, né, com relação a manter a rotina que tem lá no escritório, em casa, essa mesma receitinha que estão passando, né? Levantar, se tomar um banho, né? Fazer toda aquela coisa como se você fosse sair de casa, né? Tomar o café e aí se preparar. Até a questão da roupa, né? Você colocar uma roupa confortável, mas que é adequada para esse caso você tiver uma reunião, né? Videoconferência com algum cliente, enfim, até mesmo com seus supervisores, você tá com uma roupa adequada, né? Como se você fosse trabalhar. E manter os horários de tomar o cafezinho, do lanche, da tarde, do horário do almoço. Manter mesmo toda a rotina que você já tinha no escritório, só que em casa. E aí é o que eu tenho feito. Tenho tentado manter ao máximo os horários, né? O mesmo horário de almoço, o mesmo horário que sai para tomar um café, o mesmo horário que sai para lanchar, o mesmo horário de encerrar o expediente, que assim, lá nós utilizamos também o VPN, mas ele não cai, ele não é programado. Se deixar, ele vai até quando você quiser. Assim, é só a gente tem que controlar o nosso horário e a nossa coordenadora que fica controlando o nosso horário também. Então, assim, é o que eu tenho feito, né? É aquela coisa, molhar o cabelo, pentear, normal, como se fosse sair.
Não só passar a mão, assim, prender. Tem dias que a gente não tá muito afim, realmente, né? Mas eu tento ao máximo. A maior dificuldade que nós estamos encontrando aqui é a autodisciplina. Isso não tem muito onde correr, até por conta da nossa parte cultural, né? Nós não tínhamos essa cultura de trabalho à distância. A parte de sistemas aí que a gente viu com o Alex até já tinha isso, né? Já tinha isso de querer trabalhar à distância, mas não tinha essa intensidade do que tem hoje, né? E a parte dos escritórios, tanto de advocacia, parte de contabilidade, no caso das empresas em si, que é o caso da Andressa aí, a maior dificuldade aí mesmo foi a reorganização da própria empresa. É você confiar no funcionário, ter as ferramentas para cobrar o desempenho, não é isso? E o próprio funcionário entender que precisa, né, o próprio colaborador entender que precisa aí se autodisciplinar para poder exercer a função. Acredito eu, volto a repetir, que isso tudo vai mudar, né? Você comentou, e Andressa, que você espera que tudo volte ao normal. Eu acabo sendo um pouco pessimista com otimismo. O que seria isso? Eu acredito que vai voltar a um normal, não o que era antes. Eu acho que o home office vai ser algo que vai ser colocado na cultura das empresas, sim. Acredito que muitos funcionários vão conseguir uma evolução profissional por conta do desempenho mostrado no home office, e acredito que agora não tem mais volta, né? O brasileiro ele vai ter que entender, ou pelo menos as empresas, que esse formato, para muitas coisas, é o melhor, né? É o que torna o valor, né, do colaborador e da empresa até maior do que o que estava sendo antes. E assim, corte de gastos. Uma empresa, por exemplo, o tamanho do Alex, o tamanho da Andressa, o tamanho da Carolina, com 400 colaboradores. Vamos imaginar que a gente tivesse colocado 400, 600, 1.000 colaboradores no mesmo espaço. Você precisaria de um prédio para poder fazer isso inteiro. Agora, se você tem 50% desses colaboradores trabalhando revezadamente em casa, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, enfim, você revezadamente ter funcionários assim em algum momento da semana, ter esses colaboradores na empresa, eu acredito que até para efeito de despesa você vai ter uma melhoria para a empresa. Porque na minha empresa, assim, tem gente no Rio, São Paulo, tem diversas localidades. Então, assim, a gente nunca tem um contato 100% com todo mundo. Por exemplo, o meu gerente é de São Paulo. Mas, no caso do meu gerente, ele veio uma vez por semana no Rio, na quarta, e aí toda quarta-feira é dia de estar lá no trabalho. É o dia que todo mundo tá lá. E na minha empresa tem na sexta-feira, que é o dia que eu não vou, né? Mas é na sexta-feira que eles fazem o happy hour. E aí é uma coisa interessante que eles chamam todo mundo para ir para lá, e depois das 5 tem uma geladeira lá, para quem bebe com cerveja, Coca-Cola, e aí o pessoal faz um happy hour lá, e eles para incentivar que todo mundo se interaja. Gente, agradeço a vocês mais uma vez pela participação, pela presença. Pode deixar aí seus contatos, seu jabá, seu recado. Como é que encontra vocês aí na rede social para conversar, para bater mais um papo com vocês? Gente, vou deixar meu Instagram, meu @ca.nonaka, que é o NONAKA. Aí vocês podem me encontrar pelo Instagram. Eu também tenho um LinkedIn, que tá Ana Carolina de Figueiredo Nonaka, vocês me acham lá. E para meu jabá se vocês me contratarem pelo LinkedIn, estou à disposição, tá bem? Advogada. E eu atuo também na área civil, na área de família principalmente, Código de Defesa do Consumidor e bancário. Eu vou deixar meu Instagram, que é @AndressaDeCastro_ no final, né? Meu contato de telefone, que é 21 998856952, e estou à disposição para qualquer tipo de consultoria na área tributária, estou à disposição para atendê-los. Então, vou deixar meu LinkedIn, que é Alex Sandro S. Lima, tá? Quem quiser me contactar, meus dados profissionais estão lá também. Se alguém tiver interesse, né, questão de gestão de projetos, se você quiser implantar alguma coisa na sua empresa, qualquer nível de qualquer tecnologia, pode me consultar, que eu já trabalhei e trabalho com qualquer implementação de tecnologia em empresas. E é isso. E é isso aí, pessoal. Tudo de bom para todos vocês. Até a próxima. Esse é mais um Momento Tributário, trazendo assuntos da atualidade, o que nós estamos passando, vivendo e com